Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista em Rio Branco, 1h22. Aqui ao meu lado, o secretário de Estado de Infraestrutura, Tiago Caetano. Obrigado pela sua participação aqui, Tiago, no programa. Quando você vem, é sempre a audiência aqui no WhatsApp vai lá para cima. Eu, inclusive, peço para que a produção do programa coloque novamente aí o número do WhatsApp para que as pessoas que têm problemas de infraestrutura ou alguma dúvida possam fazer perguntas diretamente para o secretário Tiago Caetano. Secretário, tem uma pergunta aqui do Luiz. Eu já quero abrir logo isso aqui com essa dúvida dele, porque me parece uma dúvida bem geral e que dá um pouco a dimensão da importância da pasta que o senhor representa. O senhor responde. Olá, boa tarde, me chamo Luiz. Quero fazer uma pergunta para o secretário de Obras. O que vocês vão fazer nesse verão com a falta de emprego? Eu estou com 6 meses sem trabalho. E de que forma que a pasta que o senhor responde pode impactar a rotina do Luiz? Boa tarde, Itan. Boa tarde a todos. Realmente, essa é uma preocupação que a gente vê todos os dias, né, Itan? A gente vê dentro do gabinete pessoas procurando a gente na secretaria, abordando na rua, a gente vê qualquer concurso que abre uma fila gigantesca de pessoas se inscrevendo, oportunidades. Então, assim, a gente vê que realmente nosso Estado, um dos grandes desafios à nossa gestão, ao nosso governo, é justamente a mudança no modelo de desenvolvimento, é gerar emprego, né, fazer a gente sair dessa condição. Não adianta nada a gente investir em segurança pública se não houver o viés social, a geração de emprego, né, oportunidade. Então, realmente, a gente entende que a infraestrutura tem um papel, né? Ela tem um papel imediatista, que é justamente a gente gerar obras na construção civil, a gente poder destravar o Estado, fazer investimentos novos virem, isso gera emprego. A gente, de cara, já tendo essa meta de destravar e concluir obras inacabadas, que já estamos, né, aquela meta de entregar uma obra por semana. Infelizmente, a gente não conseguiu cumprir em todas as semanas por conta da agenda do governador, né, que tem que encaixar, mas a expectativa é de até, por exemplo, agora no meio do ano, a gente ter mais de 25 milhões investido na economia só por conta dessas obras. Então, obras inacabadas. Essas obras que estavam paradas, elas voltando, né, para serem concluídas. Isso tem contratação de servente, de pedreiro, de pintor, tem compra de material no mercado, né, de construção civil, e isso começa o dinheiro a girar. E, obviamente, gera empregos. Então, a infraestrutura, num momento agora imediato, a gente trabalha na geração de emprego diretamente nas obras. Seja essas obras destravadas ou seja novas obras que nós vamos licitar. Lembrando que a gente tem um pacote de investimento ao longo do ano a ser feito, seja em obras que já estão acontecendo ou novas obras a ser licitadas, de mais de 800 milhões. Que é o Programa de Desenvolvimento e de Recuperação da Economia, né? São 839,8, né? Milhões, quase exatamente. 840 milhões. Em relação a esse pacote de obras, esse volume todo está previsto para ser usado esse ano ainda? Não. Ele está previsto para ser parte dele utilizado esse ano e o restante ser contratado esse ano. Então, vou te dar um exemplo. Uma boa parte desse recurso vai ser na contratação de restauração das rodovias, que vão somar mais de 300 milhões para restaurar todas as rodovias do Estado, rodovias estaduais, né? Então, a gente vai concluir esse projeto, né, no segundo semestre e vamos licitar, mas dificilmente a gente consegue avançar muito no desembolso financeiro, mas alguma coisa vai ser executada esse ano. Então, coisa? Isso poderia ser um pouco mais específico? A nossa expectativa é que a gente consiga executar pelo menos de 20 a 30 milhões esse ano nas rodovias, né? Que é uma primeira etapa, uma vez que a gente, quando concluir a licitação, provavelmente vai estar no finalzinho do verão, então tem um problema climático, né, que talvez a gente não consiga avançar muito na restauração esse ano. Mas a gente, em licitar, em poder contratar, isso já movimenta a economia, porque a empresa começa a se estruturar, começa a se mobilizar, começa a contratar pessoas. Mas, secretário, dos 839,8 milhões, o senhor está dizendo que vai utilizar apenas 30 milhões esse ano? Não. Eu estou falando que um dos contratos, por exemplo, de restauração, que é em torno de 300 milhões, a expectativa é que a gente use 30 milhões esse ano, 10%. Outros contratos, por exemplo, obras inacabadas, a expectativa é de mais de 100 milhões ao longo do ano serem investidos. A gente tem a parte de habitação, que a gente já quer fazer a convocação
agora na Expoac dos servidores públicos para ver quem quer se cadastrar e já iniciar esse ano. A gente tem mais de 2.000 casas para tentar ser iniciado esse ano em Calafate, Cidade do Povo, né, que estamos dependendo do governo federal dar continuidade no programa Minha Casa Minha Vida e liberar orçamento. Se for liberado, isso aí já são mais de 40 milhões também investido. Tem as obras do interior, dos isolados, que tem mais de 50 milhões a ser investido. Tem os aeroportos isolados, que a gente também quer licitar e tentar iniciar. Então, quando a gente começa a somar, a expectativa é que ultrapasse mais de 200 milhões já esse ano de imediato, né? E, ao longo do ano que vem, o restante desses 800 milhões e mais novos investimentos que virão. Agora, secretário, para executar esse volume de obras que está previsto, porque 839 milhões, numa época como a nossa, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Exatamente. Né? Em épocas de torneiras fechadas em Brasília, você ter planejado a perspectiva de investir 839 milhões em obras de infraestrutura e obras inacabadas, terminar obras não concluídas, enfim, é um cenário para a economia muito interessante. Agora, só que nós temos um problema. Hoje, por exemplo, saiu no Diário Oficial a exoneração do Rafael Bastos, que foi o secretário de Planejamento, que inclusive ajudou a dar uma pensada nesse pacote de obras aí. E aí, o governador Gladson Cameli está sendo, começando a ser conhecido, está consolidando uma imagem de que no entorno dele tem grupos que estão blindando o governador de uma tal maneira que está engessando. Por isso que a pergunta a respeito de 839 milhões, 840 milhões praticamente, como é que é possível executar tanta obra tendo pessoas que estão ao lado que engessam a gestão? Que é um risco, né? Então, assim, o que eu posso te falar é do que a gente conversa diretamente com o governador. Eu vejo que decisões ao longo de uma gestão, elas são tomadas, é natural o governador tomar algumas decisões para poder melhorar o trato da gestão. Mas o que eu converso com o governador é que uma das prioridades absolutas no governo dele é a infraestrutura. Então, toda vez que eu vou tratar de alguma obra, de alguma situação, ele fala: Tiago, você tem carta branca para resolver, por esse dinheiro nós vamos dar um jeito, vamos resolver. Mas a fala dele é sempre no sentido: precisamos construir, precisamos assinar o contrato, precisamos gerar emprego, precisamos fazer a infraestrutura avançar. Então, da parte do governador, eu tenho plena convicção, então, que o que tiver que ser feito de decisão a ser tomada para destravar, desbloquear, liberar recursos, fazer as obras acontecerem, ele vai fazer. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E eu só citei o Rafael Bastos porque eu tenho conversado com alguns empresários e ele era uma pessoa que muito bem aceita na classe empresarial, que é um setor que está precisando dar uma revigorada aqui, né? Então, assim, ele era uma pessoa que fazia esse diálogo de forma de forma solta, de forma livre. Então, assim, havia uma sintonia, era essa a impressão que me ficava. De repente, você tira uma peça dessa, ok, e agora? Qual é o tom da pessoa que vai assumir essa nova função? Eu estou falando isso porque isso é algo que impacta diretamente na sua pasta, né? A gente vê hoje, a conversa do dia foi essa, né? Mas assim, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que um projeto, quando ele é bem consolidado, ele é bem construído, sabe? Quando as bases são bem sólidas, independente das mudanças que aconteçam, a gente consegue tocar. Imprevisto sempre acontece. Eu passei, por exemplo, na época do DENIT por uma deposição de uma presidente da República. Tu imagina o que isso impacta no governo federal. Então, gera um nível de incerteza muito superior ao que pode ser gerado com uma troca de secretário. Mas o nosso planejamento, a nossa gestão estava muito bem consolidada, a gente conseguiu transpor esse momento e conseguiu tocar nossas obras. Eu acho que realmente sempre causa algum problema, algum impacto, mas nada que não consiga ser superado. Da nossa parte, a gente também tem conversado com os empresários, especialmente da construção civil, temos buscado ouvi-los, uma vez que uma das premissas do governador Gladson não é que o empresariado ou os investidores fiquem dependendo do Estado, mas que eles tenham iniciativa própria para levar os investimentos adiante. E a gente tem colocado a infraestrutura sempre à disposição. O que vocês precisam de nós para que a gente possa viabilizar o empreendimento de vocês? Precisa melhorar uma rua? Precisa viabilizar uma entrada? Precisamos construir um novo contorno rodoviário em Rio Branco? Então a gente está ouvindo muitos empresários para poder que a infraestrutura atenda aos investidores para que gere mais emprego e que a gente possa levar o benefício à sociedade. Secretário, falando em obras de infraestrutura,
vamos falar a respeito, por exemplo, de uma obra que é estratégica para o Acre, que é a ponte sobre o Rio Madeira. É uma obra importante, inclusive eu até comentei sobre a sua agenda lá recentemente na ponte do Rio Madeira. Agora, uma ponte, e aí é motivo da minha provocação, uma ponte é uma ponte. Ela não vai resolver problemas de infraestrutura do ponto de vista da falta de capital de giro das nossas empresas, da baixa qualificação da mão de obra. Nós temos problemas de ordem econômica aqui no Acre que independem da ponte do Rio Madeira. Eu digo isso lembrando um outro episódio, porque uma das nossas salvações do Acre teve uma época que já foi a BR-364 ligando a Porto Velho. Meu Deus, isso iria nos salvar. Ia ser a redenção da nossa economia. No entanto, não foi. Eu vi o seu entusiasmo, até se ajoelhou lá diante da ponte. O senhor não cometeu um certo exagero, não? De não endeusar, mas de valorizar, supervalorizar um instrumento. A ponte é um instrumento, é um troço, que é importante. Mas ela não responde por coisas básicas da nossa economia. Então, vamos lá, vamos tentar vamos por partes. Por partes. Primeiro, fazer um pequeno parênteses em relação às questões de se ajoelhar em Deus. Ali, na verdade, foi um momento à parte, que não tem nada a ver com a agenda, sabe? Não, se é uma coisa pessoal, privada... É uma situação que... Mas o senhor estava lá como gestor, por isso que eu lhe perguntei. Mas assim, depois que terminou a agenda, que a gente dispensou o pessoal, é um momento pessoal meu, particular, espiritual, eu professo a fé evangélica... Não, então quanto a isso... É algo que não tem a ver com a parte da agenda em si. Mas, enfim, eu até vejo que não é problema em relação a isso. Mas, assim, voltando à parte específica da pergunta em relação à ponte, eu vejo, Itan, que, na verdade, eu vejo com um olho um pouco diferente. É óbvio que a ponte não vai ser a salvação do Acre. Isso é óbvio, né? Que tem N outros problemas a serem resolvidos de ordem econômica, de planejamento, de gestão, de legislação, tem muita coisa a ser feita em nosso estado. Mas existe também algo, Itan, que eu vejo que é importante em relação à ponte, vou te fazer uma pergunta. Hoje, você realmente acredita que algum investidor de fora do agronegócio viria para o Acre para comprar uma grande área, para fazer uma grande plantação de soja, de milho, o que quer que seja? Tendo que atravessar em balsa. Você não quer atravessar em balsa? Não. Então, assim, é óbvio que enquanto essa ponte não for concluída, não dá para falar em agronegócio no estado do Acre, a não ser que seja para a manutenção do próprio mercado local. Aí tudo bem. Se for ter uma plantação para subsidiar só o mercado local, a ponte de madeira não faz diferença nenhuma. A partir do momento que a gente quer pensar numa escala de produção para poder utilizar a logística que já está criada lá em Porto Velho, tem 2 grandes portos lá que funcionam, que inclusive vem soja do Mato Grosso, que é muito mais distante do que o Acre, para sair por lá. A gente conseguiria colocar uma saca de soja pelo menos $1 mais barato que Mato Grosso lá no mesmo porto. Então, assim, a logística está pronta. E a ponte, ela abre oportunidades de investimento para o Acre, isso é fato. Então, e é isso que o governador tem batalhado, que novos investidores venham investir no estado do Acre, mas isso não vai acontecer enquanto a ponte ser concluída. Então, eu vejo sim um papel importante a longo prazo da ponte no desenvolvimento, em oportunidades de investimento, mas ela por si só própria não vai resolver. É necessário uma série de ações na área de gestão, de legislação, que também estão sendo feitas. Por exemplo, está sendo discutido hoje entre secretários, inclusive o Paulo Vatti, secretário do agronegócio, está discutindo muito a reformulação da legislação ambiental, para poder facilitar para os produtores poder licenciar, regularizar a sua situação para ter acesso a crédito. Isso é uma grande medida de ordem jurídica que vai abrir novas oportunidades de investimento também. Então, isso é um conjunto de ações que precisam ser feitas, mas a ponte é importante nesse aspecto. O ministro, inclusive, falou a respeito dessa obra numa entrevista que concedeu nacionalmente, dizendo que ela é uma obra estratégica que vai terminar esse ano. Eu lhe pergunto, porque uma coisa é o ministro falar lá em Brasília, outra coisa é quem está pegando aqui no pesado. Vai dar para inaugurar esse ano? Então, assim, eu que acompanho essa obra desde o primeiro dia que a empresa chegou, né, que eu era o primeiro fiscal, a gente sabe toda a dificuldade que houve para iniciar, como é que foi montado desde o início. Eu te confesso, tá, que assim, a nível de engenharia,
dá para concluir esse ano, não tem problema. O que está pegando? É a parte, é o finalzinho do lado de Rondônia, é isso? Exatamente. A parte estrutural falta menos de 80 metros, sendo que está avançando 10 metros por semana, ou seja, no máximo 2 meses a estrutura está completa, está pronta. O lado do Acre, do acesso do lado de cá, que a gente chama o lado do Acre, é muito fácil ser concluído, é curto, não tem problema nenhum, vai ser concluído. O problema está justamente no acesso do outro lado. Por quê? Porque há uma definição que precisa ser feita, que é a elevação que, com aquela alagação em 2014, subiu quase 8 metros a cota de alagação lá. Então precisa subir o aterro que estava projetado numa cota quase 8 metros a mais. Então essa decisão ela precisa ser consolidada, está tudo ok até o início de junho. Isso acontecendo, ou seja, a empresa conseguindo iniciar esse acesso no início de junho, que é quando de fato começa o verão. Dar uma levantadazinha a mais lá do lado de lá. Aí ela teria então junho, julho, agosto, setembro, outubro, 4 a 5 meses para terminar. Ela consegue. Então, se isso acontecer, de fato, dá para terminar. Bom, sou Luiz Assis, pergunta ao secretário se esses recursos já estão assegurados relacionados à ponte do Rio Madeira. E quem vai inaugurar a ponte do Rio Madeira? É o governo do Acre ou o governo de Rondônia? Isso é uma pergunta interessante. E aí, a ponte é nossa ou é deles? Como é que é? Como é que a gente entende isso? A ponte é da União? A ponte é de todos, né? A ponte é de todos, é da União, do governo federal. Aproveitando a esclarecer, tá? A gente ouve muito uma pergunta, mas estão falando que vão botar pedágio, que o cara da balsa vai cobrar pedágio. Isso não existe de forma alguma, não é assim que se faz uma concessão, né? Pedagiado, isso não existe. Essa questão da ponte, os recursos, a gente... Há uma garantia de um recurso que já foi colocado para terminar a parte de estrutura e iniciar os acessos, porém realmente falta aportar ainda uma parte de recurso para a conclusão dos acessos. Ou seja, a gente tem recurso para trabalhar até início de junho, quando de fato vai começar o grande volume dos acessos. A partir daí a gente precisa de um aporte que eu acho que não vai faltar, uma vez que o ministro, o governo federal, todo mundo já garantiu a entrega da obra. Então, o que são 20 milhões, 15 milhões para o governo federal, dada a importância dessa obra? Em relação à entrega, eu acho que todo mundo vai participar desse ato lá, né? É muito importante. Vou deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco, é uma pergunta feita pelo José Carlos. O que vai ser feito na BR-364, no perímetro urbano? Está completamente destruída. Como você é um membro do DENIT, né? O que você tem a dizer a respeito das obras da BR-364 no perímetro urbano? Mas essa é uma pergunta para você responder logo após o intervalo, tá bom? Gazeta Entrevista volta em instantes.